Vamos então dar início. Bom dia a todos, bem-vindos ao webinar organizado pela Claro, com o apoio da APCC. Clareza na relação com os clientes, a regulamentação existe e a operação agradece. Antes de mais, permitam-me começar com um enorme obrigado. Hoje temos cerca de 250 participantes inscritos e este número não é apenas um dado estatístico, é a prova de que temos uma comunidade ativa, interessada e comprometida. Cada um de vocês escolheu estar aqui e, por isso, sobre a importância deste tema, diz muito sobre a importância deste tema e sobre a força da nossa associação. Obrigado por fazerem parte, obrigado por acreditarem. Passo então agora a palavra a João Martins, especialista em comunicação, claro. Bom dia, João. Bem-vindo. Olá, Ana, bom dia, obrigado. É mesmo um prazer estar aqui, ainda por cima com tanta gente interessada. É mesmo para isto que nós existimos, não é? É para passar esta mensagem da clareza. E eu não vou dizer mais nada, vou já começar, tá bem? Vou já pôr aqui, começar a partilhar. Pronto. Neste momento já estão a ver. João, só antes de começar, só dizer a todos os participantes que podem ir deixando as vossas perguntas no chat e depois nós, no fim, algumas provavelmente vão ser respondidas ao longo da apresentação, nós vamos tentando assinalar isso e depois, no fim, recolhemos algumas para poder responder. Obrigado. Ok, obrigado, Hugo. E pronto, eu penso que estarão a ver-me e a ouvir-me bem. Neste momento devem estar a ver também o slide da capa desta nossa apresentação. E vamos começar já. E para começarmos, eu vou começar por vos contar uma história. É uma história real, ok? Esta história começa assim: era uma vez um sujeito, acontece que era um sujeito passivo, que era eu, que recebeu uma notificação em papel das finanças. Já não sei onde é que ela está, procurei, eu gostaria de a ter digitalizado para mostrar, mas não a encontrei, mas eu lembro muito bem do que ela dizia. Ela dizia isto: dizia que esta infração foi instaurada por omissões e inexatidões praticadas na declaração de IRS sem imposto a liquidar para o ano 2019. Eu recebi isto em 2024, ok? Claro que eu fiquei nervoso, não é? E então fui ao portal das finanças e enviei esta mensagem. Disse-lhes: eu não percebo que infração é esta. Podem explicar-me de que se trata? Eram omissões e inexatidões, lembram-se? E recebi uma resposta, pouco tempo depois, que me dizia isto. Dizia que a infração foi instaurada por omissões e inexatidões. Ou seja, dizia-me exatamente o mesmo que a notificação em papel já me tinha dito. E, portanto, eu também fiquei exatamente na mesma, como vocês calculam. E então voltei à carga e disse: bom dia novamente, continuo sem perceber quais são as omissões, quais são as inexatidões, quer dizer, o que é que eu faço, não é? E responderam. Responderam-me com esta mensagem que vocês estão a ver aqui, e o essencial era isto que vocês agora estão a ler em destaque, que dizia que eu devia contactar especificamente a secção de rendimento. Portanto, reparem, até podemos ir contando as interações, já vai em duas para lá e para cá, ok? Duas para lá e para cá. E eu decidi enviar-lhes um e-mail, abandonei o portal e decidi enviar-lhes um e-mail, e o meu e-mail era este. Tinha aqui 4 parágrafos, 4 ideias essenciais, e eu gostaria de me concentrar agora no terceiro parágrafo, em que, vamos ver isto maior, eu dizia, assim, algo matreiramente, que estas omissões ou inexatidões que eles alegam, sem as especificar, violava o artigo 16 do Decreto-Lei 135/99 de 22 de abril, ok? E explicava que o artigo da lei dispõe que os organismos do Estado devem comunicar em linguagem clara, ok? E que eu não estava a perceber nada. Portanto, vamos na terceira interação. Ora, a resposta que eu recebi foi esta, que dizia cá em baixo que esteve na falta da entrega da declaração de substituição ao ano 2019. Portanto, as
omissões e inexatidões, na verdade era uma omissão, era uma falta, é porque eu não entreguei dentro do prazo a declaração de substituição do ano 2019. E agora sim, agora eu já compreendi e respondi-lhes. E respondi-lhes, agradeci e agora já compreendi. Ok, eu não entreguei aquela declaração, não é? Portanto, já viram o tempo e o trabalho que todos poupávamos se me tivessem dito logo isto, ok? Em vez de 3 interações para lá e para cá, não tinha havido nenhuma interação. Se na notificação original em papel me tivessem logo explicado o que é que aconteceu e o que é que eu devia fazer, pagar a coima, eu tive de a pagar, pois, claro que sim. O erro tinha sido meu, a falta tinha sido do sujeito passivo, eu teria compreendido e teria pago. Fim da história e eles não tinham tido de responder a 3 contactos meus. Ok? Bom, esta história aconteceu mesmo e está na base, na verdade, acaba por resumir, ainda sem sistematizar, mas acaba por resumir muito do que nós vamos dizer aqui hoje. Ok? Portanto, a primeira lição que nós tiramos daqui é que a linguagem clara está na lei como obrigação. Ok? Está na lei. E o que é que diz o artigo 16 deste Decreto-Lei 135/99 de 22 de Abril? Diz isto, diz que se deve usar uma linguagem simples, clara, concisa e significativa, sem siglas, termos técnicos ou expressões reverenciais ou intimidatórias, o que mostra que o legislador, em 99, já tinha uma consciência muito nítida de como é que é tradicionalmente a comunicação do Estado e dos organismos dele dependentes. Mas a lei também está para além do Estado. Por exemplo, a regulamentação do setor bancário tem, entre outros diplomas, tem este Decreto-Lei 211-A de 2008, que obriga que, em relação aos produtos financeiros complexos, as instituições bancárias entreguem ao investidor um prospecto informativo em linguagem clara, sintética e compreensível. Ainda pensando no setor bancário, em relação aos pressários, diz-se que a informação deve ser verdadeira, objetiva e atualizada e, olhem, expressa em linguagem clara. É a segunda vez que nos aparece esta noção de linguagem clara. Vamos agora até ao setor dos valores mobiliários, onde a CMVM também tem aqui, num regulamento, esta este artigo 3º que diz que o documento informativo deve ser apresentado de forma clara, concisa e em linguagem facilmente compreensível para o investidor. É muito engraçado, vai tudo no mesmo sentido, já repararam? Se formos até aos seguros, e pronto, esta foi a imagem mais engraçada que nós encontramos para representar os seguros. Os seguros, temos aqui esta nota regulamentar da ESF que diz que as respostas aos reclamantes por parte das seguradoras devem conter linguagem clara, perceptível e esta especificação muito engraçada, adequando-se ao perfil específico do reclamante. Isto é particularmente importante. Agora, vamos até às telecomunicações. Será que temos também alguma coisa nas telecomunicações? Temos. Temos, por exemplo, este sentido provável de uma decisão, ok, por parte da Anacom, que determina que os prestadores de serviços de telecomunicações utilizem uma linguagem clara e acessível. Vamos ainda ver o caso da saúde. A saúde também tem aqui qualquer coisa que nos interessa, por exemplo, neste regulamento da entidade reguladora, 2016, diz-se que os meios usados para a difusão das práticas de publicidade em saúde, a informação deve ser clara, precisa e inteligível, ok? Assegurando uma interpretação adequada de modo a que a informação transmitida seja facilmente compreendida pelo utente. Vocês já começam a notar aqui uma série de coisas em comum, que é a valorização de quem lê.
o utente, o cliente, o investidor, o cidadão, não é? Documentos normativos diferentes falam desta pessoa de maneiras diferentes, claro, porque os contextos são outros, mas há a tónica sempre em quem lê e nas suas capacidades de compreender realmente e facilmente o que está em causa. Ainda neste comunicado da ERSA acerca do direito à decisão, lemos que a informação deve ser prestada com verdade. Também é a segunda vez que isto nos aparece. Verdade. De forma clara, olha outra vez, adaptada à sua capacidade de compreensão, contendo todos os elementos necessários à decisão completa, portanto. Ok? Vale a pena olhar ainda, e por fim, para um exemplo do setor energético, onde também temos qualquer coisa que nos interessa. Por exemplo, e neste regulamento da ERSE, diz-se que o comercializador deve informar os clientes de forma completa, clara, adequada, acessível e transparente, que é como quem diz, verdadeira. Portanto, nós temos aqui, já viram, há uma série, e isto não é exaustivo, atenção. Poderíamos ter ido buscar, por exemplo, não trouxemos para aqui porque não interessa especificamente, mas também há um artigo da lei que diz como é que os tribunais devem comunicar com as pessoas, por exemplo, e também é em linguagem clara. Portanto, isto não é exaustivo. E um dos tópicos da nossa apresentação de hoje tem que ver com isto, com a questão da lei. E eu pergunto, nós queremos cumprir a lei? Ó João Martins, que raio de pergunta. Claro que queremos cumprir a lei, claro que sim. Porquê? Bom, a resposta mais simples é porque é a lei. A lei é para cumprir. Hum, Pode haver casos em que nós nem concordamos com o que a lei dispõe. Não temos que estar sempre de acordo. No entanto, mesmo que achemos que a lei, em certos casos, não é boa, nós temos de cumprir a lei. Eu estou a lembrar-me de Sócrates. Sócrates, o filósofo, não é aquele outro em que vocês pensaram. Sócrates, o filósofo, dizia justamente que a lei é sempre para cumprir. E nós, cidadãos da Grécia, temos a obrigação de cumprir a lei e se acharmos que a lei não é boa e naquilo que ela não for boa, temos a obrigação de tentar mudá-la pelos meios legais, tentar melhorá-la. Mas enquanto existe, é para cumprir. Neste caso, a lei não só é a lei, como ainda por cima é boa. Já são duas coisas boas. É a lei que em si mesma é boa e, neste caso, os seus conteúdos, de facto, melhoram a relação das organizações com as pessoas que elas servem. E, portanto, já são duas razões muito boas para cumprir a lei. Há uma terceira razão, é que não só é boa porque melhora a relação, como ela é vantajosa. Ela ajuda as organizações. Isto lembra um bocadinho, a lei aqui lembra um bocadinho os pais que obrigam os filhos, por exemplo, imaginem uma criança de 3, 4 anos a deitar cedo. Ela quer ir para a cama às 2, 4 anos, faz-lhe bem, faz bem exposta. Os ganhos que ela tem, as vantagens que ela tem, que vale mesmo a pena cumprir essa lei, ok? Ora, voltando aqui a esta minha resposta, lembram-se, estamos a falar de vantagens, não é? Estamos a falar de porque é que nos ajuda, em que é que nos ajuda, em que é que cumprir a lei que obriga as organizações a comunicar com clareza ajuda essas organizações. A lista que vamos ver também não é exaustiva e, no entanto, acho que já nos dá aqui uma visão bastante adequada de algumas das principais razões. Se as coisas estiverem escritas de tal maneira que as pessoas as compreendam autonomamente, que as pessoas consigam tomar decisões informadas, enquanto pessoas adultas e inteligentes que são, mesmo que tenham uma literacia baixa, então vai haver um número menor de pedidos de esclarecimento, de contactos, como eu fiz, não é? Eu tive de perguntar às finanças, expliquem-me lá que omissões e inexatidões são estas. E eles teriam poupado três, eh, três contactos, três respostas que tiveram de me dar. Não só há menos pedidos de esclarecimento, como também há menos reclamações, porque as expectativas das pessoas vão ser, à partida, mais realistas. Se nos documentos de base que regulam a relação das pessoas com as organizações as coisas forem claras, assim que as pessoas iniciam essa relação formal
e prática com as organizações, as suas expectativas vão ser mais realistas. Elas vão ter menos surpresas desagradáveis e, portanto, vão compreender melhor a maioria das decisões dessas organizações, mesmo quando essas decisões não forem muito agradáveis para elas. Além desta redução do número de pedidos de esclarecimento e de reclamações, é fundamental que as pessoas cometem menos erros. Não só as suas expectativas são mais realistas, como elas conseguem agir melhor. Não só tomar decisões melhores, compreender e aceitar melhor as decisões das organizações, mas além disso, elas vão conseguir fazer o que querem fazer ou o que têm de fazer, em alguns casos, com menos erros. E quem diz menos erros, isto volta atrás. Se há menos erros, há menos frustração e há menos necessidade de pedir esclarecimentos. Finalmente, vale a pena dizer que o óbvio, tudo isto poupa tempo. A toda a gente. Tudo isto poupa tempo, em primeiro lugar, às pessoas e também às organizações, naturalmente. No caso das finanças, cá está, vejam o tempo e o trabalho que todos poupávamos se me tivessem dito logo isto. Ok? Pelo contrário, ou não é pelo contrário, é em consequência disto, o que é que acontece? Acontece que aumenta a eficiência da operação das organizações. Se há menos erros por parte dos clientes, por parte dos utentes, então a eficiência aumenta, as coisas correm como está previsto que corram e é preciso intervir menos. Ou seja, há uma eficácia com uma redução de recursos. Também aumenta a adequação da ação das pessoas. Se há menos erros, então elas vão agir com maior adequação. E isto significa, entre outras coisas, que as pessoas vão mais ao encontro também das expectativas das organizações. As organizações têm processos montados. Se as pessoas cometem menos erros, se as pessoas conseguem agir com maior adequação àquilo que está previsto nesses processos, então o resultado é uma maior eficiência e um cumprimento maior das expectativas das próprias organizações. Como vocês imaginam, isto aumenta a confiança das pessoas nas organizações? Claro que sim. Se eu consigo tomar decisões sozinho, se sinto que confiam em mim, reparem que uma organização que comunica com clareza, que comunica com transparência, que comunica com uma vontade genuína de que as pessoas para quem ela trabalha a compreendam, esta confiança sente-se, as pessoas sentem. Esta organização confia em mim. E não há nada que gere mais confiança do que sentir que confiam em mim. À partida estabelece aqui uma comunhão quase de interesses, mesmo nos momentos desagradáveis, mesmo nos momentos em que essa comunhão parece que não está a acontecer, parece que não está a efetivar-se, e, no entanto, mesmo aí as pessoas sentem, ok, não estão a embirrar comigo, não estão a ser indiferentes àquilo que são os meus interesses, têm isso em conta. E, portanto, há aqui uma credibilidade maior. Finalmente, qual é a consequência disto? Bom, é a fidelização. No caso de empresas, em particular, estamos a falar de uma fidelização. Aquele coração verde que ali aparece é só para vos recordar que é a fidelização que nós queremos mesmo, que não é aquela que é meramente contratual. Isso é uma trela, isso é uma coisa, enfim, se nós queremos fidelizar clientes contratualmente, é porque de algum modo ainda temos algum receio de que não conseguimos fidelizá-los pelo coração. Não há nada melhor do que um cliente satisfeito, como vocês sabem. Bom, dar-vos aqui quatro exemplos de ocasiões em que organizações de natureza muito diferente recorreram à linguagem clara e vamos ver quais foram os resultados. Em 2014, já lá vão 12 anos, a Ascendi fez um projeto, esteve a reescrever um lote de respostas a reclamações, numa altura em que as reclamações tinham aumentado muito por uma razão que era externa à Ascendi. A Ascendi não tinha responsabilidade nenhuma nisto. Acontece que pouco tempo antes, as Scoot, vocês devem lembrar-se, tinham começado a ser pagas. Até que as pessoas passavam nas autoestradas, gratuitamente, e a Ascendi, porque a sua operação era boa, as autoestradas estavam em boas condições, as coisas corriam bem, praticamente não recebia reclamações. Ora, de repente tivemos milhares de condutores zangados,
não com as condições das autoestradas, mas com o facto de terem de pagar. Ora, estes utilizadores zangados têm tudo para começar a reclamar por tudo e por nada. E de repente choveram reclamações que, quer dizer, na sua grande maioria, não tinham fundamento nenhum, a não ser as emoções negativas de quem estava a passar nas autoestradas. Ora, depois de reescrever em linguagem clara este lote de respostas a reclamações, eram modelos típicos, a Ascendi, nos 2 primeiros meses de aplicação dos novos modelos, conseguiu reduzir em 54% as reincidências, ou seja, as reclamações das mesmas pessoas pelos mesmos motivos. O que significa que houve uma redução de 54% de pessoas que não perceberam e não aceitaram, ou não aceitaram, a primeira resposta. É imenso. Claro que nós podemos pensar assim, ok, isto significa que em 46% dos casos isto não resultou. Certo, é verdade, é verdade. Não é magia, não resolve tudo, mas ouçam, reduzir 54%. Que bom que isto é em termos de adequação, em termos de eficiência e em termos de confiança da relação com os utentes. Um outro exemplo, que também é um associado nosso, a nós, isto foi em 2015 ou 14 também, já não sei exatamente, mas foi na sequência da fusão, vocês ainda se lembram certamente, da Ótimos, Ozone, em que era preciso migrar, este era o termo técnico, uma série de cartões de telemóvel, os cartões SIM, que eram da rede da Zone. Eram 200 mil, era muita gente. E era preciso, durante um único dia, só havia 24 horas para fazer isto, migrar os cartões para a rede da Ótimos, ok? Isto tinha tudo para correr mal e noutros países, por exemplo, nos Estados Unidos, já tinha acontecido correr muito mal, com taxas de sucesso muito baixas, abaixo dos 70%, por exemplo, coisas muito, muito graves. E, portanto, era preciso comunicar esta operação de maneira mesmo eficiente. Era preciso confiar que as pessoas conseguissem sozinhas, porque este era o desafio, era que as pessoas conseguissem sozinhas trocar o cartão no momento certo, dando os passos certos todos para nunca ficarem sem comunicações. Não havia momento em que ficassem sem comunicações, se fizessem tudo bem. Portanto, era preciso dar as instruções através de vários canais, era preciso deixar tudo muito claro para que estas 200 mil pessoas adultas e inteligentes, mas que não percebem nada de cartões SIM, ok? Conseguissem fazer autonomamente o que era preciso fazer. Bom, a taxa de sucesso foi de 99%. Foi uma, digamos, foi um facto inédito na história das migrações de cartões SIM. Ok? O Balcão Nacional de Injunções, eu espero que vocês não saibam o que é isto. O Balcão Nacional de Injunções é um tribunal especializado, é o único em Portugal, em receber queixas de pessoas, queixas por dívidas resultantes de contratos até 15 mil euros, e é uma forma rápida de resolver estes problemas de dívidas, de cobrar rapidamente as dívidas sem ter de, em princípio, sem ter de recorrer aos tribunais, sem ter de sobrecarregar os tribunais. Havia um modelo de notificação da injunção que era enviado às pessoas contra as quais tinha sido apresentada a tal queixa. E estava a trazer problemas. As pessoas não percebiam o que é que estava em causa, não percebiam a gravidade do que estava em causa e pensavam assim: isto não deve ser muito importante, se for importante, eles voltam à carga. Bom, acontece que, de acordo com a lei, não, eles não voltavam à carga. Aquela notificação era uma notificação final e se a pessoa não reagisse pagando a dívida em 15 dias úteis ou se não contestasse a dívida no mesmo prazo, ela estava tacitamente a assumir a dívida e a partir daí era tribunal. Ok? E, portanto, vejam os problemas que isto trazia para toda a máquina da justiça e para as próprias pessoas, quer para os credores, quer para quem tinha as dívidas. Ora, usando também técnicas de linguagem clara, o Balcão Nacional de Instruções, nos 2 primeiros anos de aplicação do novo modelo, conseguiu aumentar 67% as dívidas pagas voluntariamente dentro do prazo. Ok? Reparem que nós estamos a falar, lembram-se, das vantagens de cumprir a lei. É só para não nos esquecermos. Finalmente, quarto e último exemplo, é uma seguradora anónima ilimitada, cujo nome eu não estou autorizado a dizer, mas que vocês conhecem muito bem, agora vão ficar com a curiosidade, pronto, é assim, ficam com ela. Mas também teve um problema, que aliás penso que as outras seguradoras também terão, que é
que o regulador obriga as seguradoras a que, no início de cada ano civil, comuniquem por escrito aos seus clientes a atualização dos prémios. É logo uma palavra linda, não é? Vocês também veem, o prémio tem tudo para correr mal, porque parece que é uma coisa boa que eu vou receber, as pessoas veem concursos, estão habituadas, uau, vou ganhar um prémio. Não. Ainda hoje há pessoas que ligam para a seguradora a dizer como é que eu faço para levantar o meu prémio. Vejam, um balde de água fria. Bom, esta obrigação de comunicar a atualização do prémio era particularmente difícil, espinhosa, num caso que era nos seguros de vida associados aos créditos à habitação. Porquê é que isto era espinhoso? Por duas razões. Uma é que são seguros de vida que as pessoas não têm propriamente vontade de fazer, quer dizer, são seguros de vida que as pessoas são obrigadas a fazer. Os bancos por uma questão de segurança, claro, tem como condição para atribuir um crédito que as pessoas façam um seguro de vida, faz todo o sentido. Mas não é um seguro desejado, as pessoas querem o crédito, não querem o seguro. Portanto, é logo aí a má vontade começa. E depois há outro problema, é que estes seguros de vida, os créditos são a 15, 20, 25 anos, não é? São durante durações de tempo muito grandes, e as pessoas vão envelhecendo e vão pagando, vão amortizando o seu crédito, não é? Vão pagando os juros e vão pagando o crédito. Cada vez a dívida ao banco é menor, mas a idade aumenta. O que é que acontece? Do ponto de vista das seguradoras, o que é relevante é o aumento da idade para o seguro de vida para calcular o risco. Ou seja, um seguro de vida cobre o risco de morte, ok? E o risco de morte aumenta com a idade. E como o risco aumenta, o prémio, ou seja, o valor a pagar pelo seguro, o custo do seguro também aumenta. Há muita gente, muita gente, que não compreende esta ligação. E o raciocínio é, então se a minha dívida ao banco é cada vez menor, porque é que agora este ano eu vou pagar mais pelo seguro? E isto não estava claro. E isto trazia esta seguradora anónima ilimitadíssima, porque trazia o problema que é, dois problemas. Um, pedidos de esclarecimento e reclamações imensos, e aquilo a que vocês no meio chamam o churning, ou seja, havia muitos clientes que, podendo mudar de seguradora, mudavam de seguradora na sequência disto, porque ficavam tão furiosos que não compreendiam que na seguradora para onde iam mudar, lhes ia acontecer o mesmo no ano seguinte. Porque isto tem que ver com como é que funcionam os seguros e não com decisões de uma seguradora específica, ok? Ora, esta seguradora anónima e limitada conseguiu, usando técnicas de linguagem clara, e até vos posso dizer, porque eu acompanhei o processo, que o fez autonomamente depois de receber formação. Isto foi um projeto interno. Esta seguradora conseguiu fazer isto já sem a ajuda de especialistas em linguagem clara, a não ser uma ajuda prévia que tinha sido formação. Conseguiu reescrever o modelo em que comunicava esta decisão difícil aos clientes e o churning reduziu-se para praticamente zero. Eles não partilharam connosco exatamente os números exatos, mas disseram que foi residual. Nós conseguimos conservar praticamente todos os clientes que tínhamos e os pedidos de esclarecimento e as reclamações reduziram-se imenso, ficámos muito contentes. Bom, lei, regulamentos, vamos ver um bocadinho melhor, vamos tentar recapitular o que é que vimos há bocadinho, resumindo o que é que a lei nos diz, para ver até que ponto é que ela nos ajuda. O que a lei nos diz, se vocês se recordam, acho que pode ser resumida a quatro ideias muito centrais, que são a ideia da simplicidade na comunicação, da concisão, o que pressupõe deixar de fora floreados, deixar de fora informações menos interessantes, informações que não sejam essenciais, portanto, porque as pessoas não têm vontade de ler tudo, as pessoas têm insegurança, sentem-se inseguras perante estas comunicações e querem compreender rapidamente, quanto maior for, pior, desde que não falte informação. Verdadeira, e esta verdadeira aparece duas ou três vezes, às vezes como verdadeira, outras vezes como transparente, e claro que sim, a linguagem clara tem de ser honesta, senão não é comunicação. E adequada, e já há pouco eu falei nisto, mas gostava de sublinhar o adequada. Adequada significa adequada ao público-alvo específico de cada comunicação. E, portanto, adequada significa que deve ter em conta
as capacidades das pessoas, com capacidades de leitura e capacidades de conhecer o mundo, de compreender o mundo ou um certo domínio do mundo de que estivermos a falar, mas também o contrário, as suas limitações, as suas necessidades de compreensão e de informação e os seus interesses. E eu até acrescentaria, não está no slide, mas as suas emoções, no caso em particular das comunicações mais difíceis. Ora bem, o artigo 16 que vimos há pouco é o mais completo, ou seja, de todos os exemplos que nós demos e dos que não demos. O artigo que é mais específico a descrever as obrigações das organizações quanto à linguagem clara é este, que diz que deve ser simples, clara, concisa e significativa, sem siglas, termos técnicos ou expressões referenciais e intimidatórias. Nós vamos ver que a linguagem clara é muito mais do que isto, não é só isto, e de certa maneira este artigo 16 dá-nos uma boa referência, já é uma boa referência para quem quiser cumprir a lei, mas eu diria que ele é pouco específico, não é completamente útil, porque não indica, por exemplo, critérios específicos que nos digam o que é isso de ser conciso, o que é isso de ser significativo, ok? Portanto, não ajuda, diz, aponta ao caminho, mas não diz muito bem como é que se chega lá. Em 99 não havia mais nada que ajudasse, enfim, de documentos públicos. Hoje já há, felizmente, em 2023 foi criada a norma ISO, a primeira norma ISO de linguagem clara, que nos aponta grandes princípios, 4 grandes princípios de comunicação clara e uma série de orientações para realizar, pôr em prática esses princípios. O primeiro princípio é que a informação contida num documento deve ser pertinente. Pertinente, relevante, importante para quem? Obviamente para o público-alvo específico de cada comunicação. E pertinente quer dizer, por exemplo, desculpem, estava a adiantar-me. Deve ser pertinente, deve ser localizável, ou seja, no original inglês findable, fácil de encontrar, de preferência ao primeiro olhar. As pessoas têm pressa, têm insegurança, intranquilidade e querem despachar-se. Deve ser fácil de compreender à primeira leitura, autonomamente, sem ter de contratar uma advogada, sem ter de ligar para a linha de apoio. E de tudo isto deve resultar que ela seja fácil de utilizar. Este caráter prático da comunicação das organizações é fundamental e é importante não nos esquecermos disto. Nós não comunicamos apenas por prazer ou apenas porque queremos divulgar o nome da marca, nós comunicamos quase sempre porque é importante que a pessoa a quem nos dirigimos, o nosso cliente, por exemplo, faça alguma coisa. Alguma coisa de concreto, de específico, de prático. Por exemplo, assinar uma autorização, por exemplo, atualizar um capital, por exemplo, enviar documentos em falta, por exemplo, pagar uma dívida, etc. Há sempre aqui um verbo, há sempre uma ação específica, que é o utilizar, ok? Ora, se nos concentrarmos no pertinente, o que é que a norma ISO nos diz? Bom, ela dá-nos uma série de técnicas, uma série de recomendações. Vamos só ver aqui algumas das mais importantes. Ter em conta as características do público-alvo, porque a pertinência depende de quem é, das suas necessidades, etc. Outra das orientações é ter em conta a tal finalidade do público-alvo. Na cabeça do público-alvo, para que é que isto serve? O que é que ele vai querer fazer com isto? Quais são os seus interesses? Que decisão é que ele quer tomar com segurança e que ação é que quer ou pode querer fazer? Que escolha, por exemplo? Temos muita consciência disto desde o início. Diz-nos também a norma que é importante ter em conta o contexto de leitura. Vou só dar-vos um ou dois exemplos. O público-alvo vai ler isto sozinho ou vai ler isto numa reunião do Conselho de Administração de uma empresa, no caso de clientes empresariais, por exemplo. É completamente diferente. Vai ler em papel ou vai ler em digital? E se ler em digital, vai ler em PDF ou vai ler num formato qualquer que seja responsive, não é? E vai ler num ecrã grande ou num pequeno telemóvel? Vai ler cheio de pressa ou vai ler com calma ao fim de semana? Tudo isto tem que ver com o contexto de leitura e deve ser tido em conta. Depois, a informação deve ser suficiente, mas completa. Suficiente quer dizer que não deve ter informação a mais, ou seja, ela deve ser realmente concisa, como a lei já indicava, mas concisão não pode significar falta de informação para quem não percebe disto.
Às vezes é preciso explicar, é preciso dar informações sem saltos lógicos para pessoas que não percebem do assunto não ficarem a ter de deduzir o que aconteceu, porque muitas vezes deduzem mal. Finalmente, esta ideia de informação ser ética, sim, ela estava na lei, como nós vimos, transparência, verdade, e também está na norma ISO. A norma ISO sublinha esta questão da verdade, da honestidade, da informação transmitida. Quanto ao princípio de ser localizável, fácil de encontrar, bom, podemos destacar, por exemplo, esta orientação de, porque as pessoas começam a ler por cima, as mensagens mais importantes devem aparecer antes das mensagens menos importantes. A probabilidade das pessoas, que normalmente não leem tudo, começarem por cima e lerem o mais importante, aumenta. Outra, organização visual significativa. O que é que isto significa? Significa que se vamos usar distinções visuais, cada uma dessas escolhas de layout, de formatação, deve estar associada a um tipo de informação. E isto torna tudo mais fácil de encontrar e de compreender. Por exemplo, imaginem que eu sou uma advogada e eu quero encontrar os fundamentos legais de uma decisão que me estão a comunicar. Se todas as referências jurídicas estiverem formatadas da mesma maneira, eu depois de encontrar a primeira, vou conseguir muito mais facilmente encontrar a segunda e a terceira, porque os meus olhos, antes de ler, detectam logo a mesma informação. Títulos ricos, o que é isto? Ora, vocês estão habituados a pensar em títulos como uma espécie de etiquetas, não é? Que dizem é o Cabernet Sauvignon 2019, que é uma etiqueta, um rótulo que diz o que é que está aqui dentro. E já não é mau. Mas um título rico é uma ideia, é uma mensagem, não é só uma etiqueta. É dizer alguma coisa sobre alguma coisa. Ou seja, é uma frase completa. E isto é uma das técnicas que a norma ISO põe à nossa disposição. Que é dizer, em vez de Cabernet Sauvignon 2019, é dizer este vinho feito da casta Cabernet Sauvignon em 2019 é mesmo bom. Isto já é uma afirmação. Isto já é afirmar alguma coisa sobre o vinho. Já é uma ideia. Não é só uma gaveta, ok? E reparem, qual é a grande vantagem dos títulos? Se são ideias completas e se eles estiverem em destaque, então, numa leitura na diagonal, se a pessoa estiver cheia de pressa, com dores de dentes, quase a entrar no dentista, ela em 10, 15 segundos, lendo apenas o que se destaca, o que salta aos olhos como títulos, por exemplo, porque tem cor ou porque tem negrito, ela vai ler 3, 4, 5 frases e vai ficar rapidamente a conhecer as 3, 4, 5 ideias mais importantes do documento. Informações extra, separadas, claro, esta é outra das orientações da norma e faz todo o sentido. Se algumas são só importantes, imaginem que nós temos um público-alvo diversificado, heterogéneo. Se estas são só para uma minoria de pessoas, só para aquelas que, no caso das seguradoras, imaginem para aquelas que têm seguro de danos próprios, ok? Então, essas que são só para uma minoria de pessoas devem parecer claramente destacadas das outras e devem ser fáceis de encontrar. Para quem tem danos próprios, as encontrar porque interessam, para que quem não tem danos próprios as conseguir encontrar facilmente e perceber, não me interessa, obrigado, não vou ler, não é para mim. Ok? Quanto ao compreensível, vamos destacar algumas. Vamos destacar, por exemplo, o uso de palavras conhecidas. Claro, se a palavra é conhecida é mais fácil de compreender do que palavras raras, eruditas ou termos técnicos. Frases simples, curtas e concisas. A lei já apontava neste sentido. Coerência entre as ideias, entre as mensagens que aparecem, não haver contradições e as relações lógicas entre as várias ideias serem fáceis de compreender por quem lê. Ilustrações, se for caso disso. Quando são coisas muito complexas, por exemplo, instruções, às vezes há instruções técnicas para pessoas que não têm conhecimentos técnicos, em que uma ilustração às vezes ajuda muito a compreender melhor as palavras. E a norma ISO também fala disto. Finalmente, este princípio do ser fácil de utilizar sem erros, sem dúvidas, etc. Claro que se a informação for pertinente, fácil de encontrar e fácil de compreender, à partida isto vai correr bem, vai ser fácil de utilizar. Mesmo assim, a norma aconselha a que quem escreve, as organizações que escrevem, estejam sempre atentas e que vão avaliando isto em vários momentos, que avaliem à partida, ao elaborar, ao conceber, ao escrever, ao estruturar e escrever um certo documento, uma certa e-mail, um contrato, uma página web, seja o que for,
que o avalie diretamente com o público-alvo específico antes de começar a usá-lo, os famosos testes com utilizadores, para ver se a pessoa realmente consegue usar bem, se compreende o que está em causa e consegue autonomamente fazer o que é importante que faça. E, finalmente, depois de aplicar esse documento, ir avaliando ao longo do tempo se ele continua a funcionar bem, porque às vezes, imaginem, basta uma alteração legal para ser preciso atualizá-lo. Ok? Bom, então a norma ISO dá-nos uma grande ajuda para compreender tudo isto e para pôr em prática as orientações, as grandes orientações que vão tornar realmente, que nos vão ajudar, por um lado, a cumprir a lei e a obter as vantagens de cumprir a lei. Então agora falta-nos ver em específico nos contact centers como é que as coisas funcionam. Nós, aqui há uns anos, trabalhámos com duas grandes empresas na área justamente dos contact centers e a ideia era ajudar as pessoas que atendem telefonicamente ou que atendem em direto nas lojas ou que têm, ou que são supervisoras, ou que têm de escrever guiões de atendimento, os famosos scripts, ou que têm de tratar das bases de conhecimento, a fazer com que a sua comunicação fosse mais clara. Nós entrevistámos uma série de pessoas. Entrevistámos os próprios gestores de contactos, assistentes, mas também supervisores, também pessoas com cargos de direção, enfim, todos os stakeholders internos para quem isto seria importante. E pensando nas entrevistas que nós fizemos com os assistentes, em particular, houve coisas muito engraçadas. O que vocês vão ver agora são mesmo citações das entrevistas, ok? Palavra por palavra. E as pessoas quase todas diziam coisas deste género. Eu tento ter uma linguagem próxima. Eu tento humanizar o contacto. Acho que não devemos ser demasiado formais. Podemos adaptar o discurso aos clientes, está tudo certo, já viram? Não usamos termos técnicos, parece que está tudo no bom sentido. E, no entanto, quando nós íamos ouvir as chamadas, nós encontrávamos exatamente as mesmas pessoas que têm estas tão boas intenções a comunicar, a falar com os seus clientes e a dizer coisas como: permita-me que afira a disponibilidade para uma intervenção técnica. Afira. Necessito de aferir, outra vez, se a senhora se encontra junto do seu equipamento. Solicito que me faculte o número de cliente. Irei proceder ao agendamento da intervenção. O seu número está inibido, coitadinho do número, de efetuar comunicações. De certeza que tudo isto vos soa familiar. Isto também tem aquele sotaque do contactês, não é? Vocês conhecem isto muito bem. Ora, se nós virmos dois destes exemplos, nós vemos que, reparem, ele, em vez de dizer irei proceder ao agendamento da intervenção, ele podia dizer simplesmente vou marcar a visita do técnico. Reparem que não é calão, não é falta de respeito, são só palavras mais conhecidas, a frase é mais curta, mais concisa, mais fácil de compreender. Intervenção? O que é uma intervenção? Ah, ok, é a visita do técnico. Se calhar é uma reparação ou uma instalação, não sabemos. Outro exemplo, a senhora está ao pé do contador, seria uma forma muito mais, não só humana, mas mais clara do que dizer que necessita de aferir. Muitos clientes não farão ideia do que é aferir se a senhora se encontra junto do seu equipamento, que é uma palavra genérica. Qual equipamento? Será o contador? Será uma box? Será um router? Será um televisor? Será uma máquina de lavar? Estão a ver? O equipamento é uma palavra genérica. E, portanto, também aí a norma ISO aconselha que nós usemos não apenas palavras conhecidas, mas palavras específicas, que são muito mais fáceis de compreender. Então, nós vimos que há aqui uma diferença grande entre aquilo que os assistentes desejam, que é uma linguagem realmente clara, e aquela que usam no dia a dia. Porquê? Vamos voltar a ouvir as palavras das pessoas. Dizem-nos coisas como: aprendi muito a observar os meus colegas. Ou, quando cá cheguei, já sabia muito, porque já tinha trabalhado no outro call center. Certo, estamos a falar da experiência. E a experiência não é uma experiência de comunicação clara, é uma experiência de comunicação tradicional, muito marcada por obstáculos à compreensão clara. Outras coisas que nos disseram, o vocabulário que usamos vem da formação inicial, ok, começa na formação inicial. E depois havia uma pessoa que nos dizia, vocês deviam assistir às formações iniciais para verem como os formadores agem, que é, como quem diz, como falam e como escrevem. Portanto, a própria formação
inicial, orienta não para a clareza, mas para uma linguagem excessivamente formal, difícil de usar, que gera às vezes até erros e que é muito mais difícil de compreender. Outras coisas que nos disseram: os líderes da equipa têm um grande papel, porque é neles que as equipas confiam. Certo, faz todo o sentido. E os líderes da equipa e os auditores também deviam ser formados em linguagem clara, pois com certeza também são um veículo de falta de clareza, muitas vezes. Portanto, outro fator importante é a liderança. A grelha de avaliação obriga a automatismos na abertura da chamada, no hold e na despedida. Foi outra coisa que nos disseram. Claro, automatismos, de acordo com tudo o resto que já vimos. Ainda por cima com uma grelha de avaliação, que é uma espécie de papão. Porque nos disseram que uma má avaliação tem impacto nos meus prémios. Por isso, jogo sempre pelo seguro. Atenção, aqui prémios e seguro não tem nada a ver com o que dissemos há pouco. Aqui são prémios mesmo, que as pessoas ganham se forem bem avaliadas. Claro que os critérios desta avaliação não estão afinados com a clareza. Finalmente, vale a pena falar dos conteúdos das plataformas de conhecimento. Estão escritos de forma muito complexa, pois com certeza. Estas bases de conhecimento são a base de tudo. E se elas são escritas numa linguagem pouco clara, é a partir daí que os guiões, que as dúvidas, que tudo isto é aí que as pessoas vão buscar. Tenho dificuldade, portanto, em explicar por outras palavras temas que não domino, como a faturação, neste caso. Então, o que é que nós temos? Ainda é verdade, ainda não temos grande autonomia para fugir ao que está escrito, certo? As bases de conhecimento. Se nós juntarmos estas 5 coisas, e isto não é exaustivo, nós vemos que há aqui uma cultura das organizações que é composta por tudo isto, mas não só, e que funcionam como uma espécie de teia em que cada um destes elementos reforça os outros, e isto é uma teia de aranha, há qualquer coisa de antigo, qualquer coisa de bolorento que faz com que as melhores intenções dos próprios assistentes fiquem presos nesta teia, não conseguem sair daqui. Ora, vamos ver um caso particular, o das bases de conhecimento. As bases de conhecimento, elas alimentam a maneira como as pessoas falam, porque quando têm dúvidas é lá que vão buscar e, obviamente, no contexto de uma chamada, a pessoa normalmente repete, lê, às vezes, o que está na base de conhecimento. Se for a IA, se for até um bot, por exemplo, faz o mesmo, vai buscar a base de conhecimento interna. Finalmente, os guiões, os scripts, costumam ser, por uma questão de segurança técnica, eles também se inspiram diretamente nas bases de conhecimento. Se a base de conhecimento não for clara, vejam como tudo isto depois ramifica e se reproduz. Ora, o que é que acontece se nós, por exemplo, atuarmos, isto é só um exemplo, atuarmos nas bases de conhecimento e se elas forem reescritas com as técnicas da norma ISO? Bom, o que acontece é que elas vão alimentar toda a cultura das organizações e vão fazer com que toda ela fique muito mais clara, ok? Portanto, o que nós gostaríamos era, para cumprir a lei, era que justamente esta cultura das organizações, que tem aqui um aracnídeo, se transformasse em qualquer coisa muito mais natural, muito mais orgânica e muito mais produtiva. A abelha deve vir substituir a aranha, ok? E então, só nos falta ver que pólen é este. O que é que pode ajudar as organizações nesta mudança cultural que vai fazer com que elas consigam cumprir a lei e, sobretudo, receber as grandes vantagens de cumprir a lei, isto é, de comunicar com clareza. A norma ISO parte 1, já falámos dela, foi a primeira a ser publicada, também já existe em português, e ela dá-nos, essencialmente, os princípios e orientações, que é o essencial da linguagem clara, é a base de tudo. Ainda não vos disse, mas já foi publicada uma parte 2 em inglês, ainda não está traduzida, que é sobre comunicação jurídica, ok? Sobre esta base geral da parte 1, a parte 2 vem acrescentar o rigor jurídico e a clareza e a forma como é possível conciliá-los sem beliscar a clareza e sem beliscar o rigor jurídico, pondo-os, pelo contrário, a alimentarem-se mutuamente, a reforçarem-se mutuamente. Estas já existem. Esta parte 4 ainda está em estado de esboço, mas ela em breve, dentro de poucos meses, irá ser publicada e são as condições de certificação das organizações em linguagem clara. Ou seja, são uma série de orientações, não já acerca das qualidades que um documento deve ter, mas das decisões e das ações internas que uma empresa ou um organismo do Estado deve aplicar para garantir que, de um modo geral,
sempre, idealmente, e de uma forma sustentável no futuro, vai conseguir sempre comunicar de uma forma clara, ok? Enquanto as duas primeiras nos ajudam, por exemplo, a criar documentos individuais, modelos, templates, a linguagem clara, um a um, e com eles a alimentar bases de conhecimento, esta parte 4, que em breve será publicada, tem que ver com o compromisso das FIAs, por exemplo, das FIAs de topo. Tem que ver com políticas de clareza, que irão contaminar toda uma organização. Existência de documentos de política de clareza. E até o exemplo. Se, imaginem, se a CEO de uma certa empresa, ela própria comunicar com clareza, externa e internamente, que exemplo, que belo exemplo, ok? Questões de estratégia. De que maneira é que a clareza se articula e reforça os outros grandes objetivos estratégicos de uma empresa? Também isso pode ficar escrito, também isso pode ser um documento orientador. Planeamento. E agora, na prática? Na prática, como é que vamos aplicar isto? E com que recursos? E como é que vamos avaliar de melhoria contínua ao longo do tempo para garantir que este investimento não se perde e que, pelo contrário, ele fica aqui de pedra e cal e que se torna uma característica típica, diferenciadora da minha empresa, por exemplo. A norma 4 ajuda-nos nisto. Se uma empresa, além destes benefícios, quiser ser certificada, bom, as orientações são as mesmas. Mas mesmo que não queira receber a certificação ISO, já vai ganhar todas as vantagens associadas a isto. Só um exemplo, o dos recursos, só para vermos aqui, e atenção, também este não é exaustivo. Se nós dermos formação a um assistente em linguagem clara, ele vai ganhar capacidade, consciência crítica e capacidades de escrita clara, e, por exemplo, quando for usar a inteligência artificial, vai conseguir usá-la melhor. Por um lado, porque vai usar prompts claras, à partida, as instruções que dá à máquina à partida vão ser mais estruturadas e mais claras, mas sobretudo porque no final vai conseguir fazer uma revisão boa e que não estraga. Vamos já ver isto. O que é que resulta daqui? Resulta que as bases de conhecimento vão ser melhoradas, quer por ação direta do assistente ou do supervisor, quer por aquilo que a IA produzir. Depois, fecha-se este círculo virtuoso quando as bases de conhecimento vão permitir alimentar os próprios materiais de formação e vão permitir depois ser usadas, quer pela IA, quer pelos seres humanos, já com clareza. Okay? Vamos concentrar-nos só aqui nesta questão da revisão para terminar e vamos ver o que é que pode acontecer. Nós temos, se vocês estão a ver aqui, uma coisa que nós chamamos o clarificador. Isto é uma app de IA, uma app de inteligência artificial, que está preparada para transformar um texto qualquer num texto que segue as normas da ISO, parte 1 e parte 2. Ok? Se nós pusermos um texto deste género, por exemplo, que vocês conhecem, o crédito está sujeito à aprovação pelo IGB, Interstellar Galactic Bank, filial em Portugal. As condições apresentadas são uma mera simulação, podendo ser alteradas após uma análise dos dados do consumidor e de, à data da celebração do contrato de crédito, já não figurar a campanha na base da presente simulação. Esta não constitui o IGB em detentor da marca na obrigação de celebrar o contrato de crédito. Quando nós pusemos este texto, esta app deu-nos isto. E agora vamos ver até o que é que ela fez. Vamos ver o que é que ela fez. Vamos ver algumas das coisas que ela fez. A primeira, a mais evidente, é que transformou este muro de texto, que era um parágrafo único, em dois. E não foi por acaso. Foi porque realmente há dois tópicos essenciais, como nós podemos ver aqui. Ora, os dois tópicos, um dos tópicos é as condições de que acabámos de falar podem mudar, que é o que está aqui a preto, e a cinzento temos esta ideia de que o crédito tem que ser aprovado e de que o IGB não é obrigado a aprovar o crédito, ok? Já agora, eu não vos disse, mas este IGB não existe, ou melhor, o banco existe, nós só mascaramos o nome da instituição. E notem que o clarificador juntou o que está cinzento e que estava separado no original, arrumou o melhor, agrupou o melhor e depois aproveitou para dividir em dois parágrafos. Notem também que esta frase, que está a preto no original e no texto clarificado, na verdade no original não era uma única frase e o clarificador percebeu que eram palavras a mais, que a frase era demasiado comprida e então reescreveu-a em duas frases mais
curtas. Quanto à linguagem, vejam o que o clarificador vê. Está sujeito a aprovação. Algumas pessoas com literacia mais baixa podem não perceber o que é isto de estar sujeito a. Pelo contrário, tem de ser aprovado, toda a gente compreende. Após uma análise dos dados do consumidor, ora bem, está bem, é após uma análise, é verdade, mas para que é que serve a análise? Serve para perceber-se o que é que acontece com dados reais específicos. O que interessa é que os dados são diferentes, o que interessa é o resultado da análise, mais do que a análise propriamente dita, e o clarificador percebeu isso. Depois, aqui já não vigorar a campanha na base da presente simulação, vigorar a campanha na base. O clarificador simplificou muito, ficou mais curto, mais conciso e mais claro quando a atual campanha terminar. Claro que sim. E ainda esta questão de não constituir o IGB na obrigação de. Esta é talvez a construção mais complexa que tinha o original e aquela que provavelmente maiores dificuldades iria levantar. O clarificador pôs as simulações não obrigam o IGB a atribuir um crédito. E já agora, atribuir um crédito em vez de celebrar um contrato de crédito com o consumidor. Okay? O que é que acontece se o assistente não tiver formação em linguagem clara? A experiência, a formação, o medo da avaliação, aquelas coisas todas, podem levá-lo a escaqueirar completamente o que o clarificador produziu. Podem martelar aquilo tudo e fazê-lo andar para trás. Por exemplo, este é o texto clarificado, era muito possível que por receio, por tradição, por hábito, que a pessoa escrevesse qualquer coisa deste género, ou seja, revertendo as vantagens do que a IA lhe tinha escrito. Imaginem, vejam, por exemplo, e vocês vão reconhecer isto. Em vez destas condições, era possível que a pessoa escrevesse permita que acrescente, senhor investido, que as presentes condições, soa, não soa, vocês reconhecem isto. Ou são apenas um exemplo. Olha, constituem-se como meramente indicativos. Eu parece que os ouço a inventar isto. Se iria transformar-se em qualquer coisa como na eventualidade de. As mesmas é muito engraçado. Ouve-se muito nos contactos telefónicos, as mesmas, e lê-se muito nos e-mails que às vezes vocês têm de enviar, as mesmas quê? Isto obriga a uma releitura para perceber que as mesmas são as condições e que o clarificador tinha repetido de propósito, porque a repetição nem sempre é um defeito, às vezes é propositadamente uma ferramenta de clareza, e aqui estava tão longe no texto martelado pelo assistente sem informação que era difícil de compreender. Dito isto, e para terminar, eu ia desafiar aqui o Hugo a mostrar-nos o clarificador em ação, só para vocês verem até que ponto pode ser fácil pôr em prática, com a ajuda da IA, as normas, as orientações da norma ISO, ok? E, portanto, força, Hugo, podes mostrar-nos o clarificador, podes partilhar tu o Muito ecrã, bem, vou parar de partilhar o sim. meu. Ok, se puderes deixar de partilhar, eu começo aqui a partilhar o meu. Então, pronto, eu penso que já estejam a ver o meu ecrã, certo? Portanto, então, como o João referiu, só aqui tentando dar algumas informações, o Clarificador é uma aplicação web-based que nós desenvolvemos ahm, com base no conhecimento que temos de linguagem clara, com base no que está definido na norma ISO, e ele usa um modelo de linguagem depois para poder aplicar este conhecimento e as normas da ISO e transformar um texto original, pronto, como este aqui que nós estamos a ver, que neste caso é uma carta de uma seguradora a um cliente, para o transformar em linguagem clara. Eu estou aqui a colar o texto original, nós vamos esperar aqui um pouco até ele fazer esta transformação. Só para vos dar conta, nós, ou seja, uma carta mais ou menos com este tamanho, um especialista em linguagem clara aqui na Claro, nós demoraríamos mais ou menos, talvez, uma hora a reescrever uma carta deste género. Portanto, depois, se temos dúvidas ou não, se temos de esclarecer com o nosso cliente. Às vezes há muitas omissões nas informações, como o João falou, às vezes há informação pertinente para quem lê que não está presente na carta. Portanto, ela agora já terminou. João, eu pedia-te só para fazer aqui uma análise do resultado da carta, por Ok. favor.
para Olha, realçar as qualidades de linguagem, sim, claro. eu ainda não, eu não sei se me estão a ouvir, eu penso que sim. Eu ainda não comecei a ler e os meus olhos já foram atraídos por três mensagens, que são as que estão em destaque e que são um bom exemplo daquilo que falávamos há pouco, quando eu vos falei em títulos ricos, que são frases completas. Vejam, se eu ler só a introdução e o que está a negrito, eu já fico com uma ideia muito aproximada do que são as mensagens mais importantes. Aliás, são quatro, ok? Por favor, preenchem e enviem-nos o formulário em anexo, até data, certo? Esta é a ação principal. Isto é o mais importante de tudo. Está no início, já viram? E está em destaque. É muito difícil que alguém, mesmo que leia a correr, deixe de compreender isto. E a linguagem é assim: o que é que eu tenho que fazer? Enviar o formulário em anexo, até àquela data. Então, e a seguir, se não enviar o formulário, poderá ter de pagar uma penalidade. Ok, não é intimidatório. Eu tenho direito a saber isto. É transparência. Poderá ter de pagar. Também não diz que vou pagar, mas fica o aviso feito. Eu sou adulto e inteligente, a decisão é minha. Mesmo sem a sua participação, vamos pagar aos lesados se houver provas de responsabilidade. Ok. A sua resposta rápida ajuda-nos a responder o processo mais depressa. Para mais esclarecimentos, não hesite em contactar-nos. Em 30 segundos fiquei a saber o mais importante. Depois notem, por exemplo, há pouco não falámos disto, mas o uso de listas. Estão a ver? A lei obriga-o a comunicar-nos qualquer acidente no prazo máximo de 8 dias. Se não o fizer, terá de pagar uma penalidade igual ao valor anual do seu seguro obrigatório, poderá perder o desconto por não ter acidentes, entre parênteses o termo técnico, bónus, boa, e o seu seguro poderá ficar mais caro. Estão a ver? Frases curtas, uma breve. O que podes mostrar só o início, que eu não li ainda a introdução. Eu Sim. estou a fazer mesmo. Recebemos uma reclamação sobre um acidente em que o seu veículo poderá ter estado envolvido. Para analisarmos o que aconteceu e resolvermos a situação, precisamos da sua versão dos factos. Cá está. É muito engraçado. Esta introdução são 2 linhas e meia e notem que não tem palha nenhuma. Ela é concisa. E para quem responde a reclamações, isto é particularmente importante. Não falámos disto há pouco, mas. eh, esta comunicação que estamos a enviar não é muito agradável. Enfim, até mostra que a pessoa vai ter que fazer coisas, ela devia ter apresentado a participação, não apresentou, vai ter de, e há riscos envolvidos no caso dela não fazer, portanto, ela não é muito desagradável, mas também não é muito agradável. Esta introdução prova que nós lemos com atenção. Reparem, recebemos uma reclamação sobre o acidente que o Sr. Vila poderá ter estado envolvido. Para analisarmos o que aconteceu na situação, precisamos da sua versão dos factos. Isto não diz tudo, não diz tudo, não dispensa de forma nenhuma a pessoa de ler o resto, e, no entanto, é o suficiente para a pessoa compreender que há qualquer coisa do humano que está aqui em jogo, que há aqui razões válidas, sérias, e para dar o contexto suficiente para se compreender pelo menos os títulos ricos, pelo menos o que neste caso está escrito em negrito, ok? Eu disse-vos há pouco que as pessoas não leem tudo, mas quando há títulos ricos, bom, a nossa experiência mostra-nos que nem sempre leem tudo, muitas vezes continuam a não ler tudo, é verdade, mas leem mais. Leem mais porque encontram mais facilmente aquilo que lhes interessa e que lhes deixa dúvidas, e depois, no desenvolvimento desses títulos, acabam por ler o resto. Notem, por exemplo, o Muito uso bem. do se existirem provas, eu não vi do lado esquerdo como é que estava, mas se existirem provas de que o condutor do seu veículo foi responsável pelo acidente, vamos pagar a indemnização aos lesados. E isto acontecerá mesmo que não nos envie o formulário. Eu não estou a ver do lado esquerdo onde é que isso estava. Ahm, mas olha, vejam, por exemplo, o sinistro. Neste caso, o termo técnico não era necessário. O clarificador percebeu e escreveu acidente em vez de sinistro. No caso do bónus, achou que era melhor deixou entre parênteses o termo técnico. No caso do sinistro, achou que não valia a pena, porque neste caso o sinistro é um acidente. Ok? Hugo, não sei, estás assim a João, ver? Diz. talvez passemos às perguntas. Também já Acho que estamos sim, aqui um acho que sim. pouquinho a ultrapassar o tempo. Atrasamos, sim. Ahm, então, pronto, algumas pessoas foram fazendo algumas perguntas e por acaso elas escreveram só para os palestrantes e eu depois respondi de forma pública a essas pessoas, mas acho que as perguntas foram ficando respondidas, algumas ao longo do webinar, porque eram perguntas que iam ser respondidas um pouco mais à frente, em conteúdos do webinar que depois tu abordaste.
e eu penso que só tenha sobrado uma pergunta aqui para o final. Mas, entretanto, se alguém também tiver mais alguma pergunta, pode deixar no chat. João, então, tu estás com o som desligado, mas vou-te pedir para responderes à pergunta, depois não te esqueças de ligar. Então, a Maria Miguel levantou aqui uma questão bastante pertinente. Uh, e ela diz o seguinte: ainda há pessoas que acham que rigor é sinónimo de clareza. Não são antónimos, mas também não são necessariamente sinónimos, e como tal, acreditam que estão a ser claríssimos neste tipo de respostas que o João recebeu. Ou seja, ela está a falar da resposta das finanças, não é? Já ouvi várias vezes de advogados, por exemplo, dizerem: não consigo ser mais claro do que isto. Como é que mostramos a estas pessoas que a sua noção de linguagem clara está distorcida? Pergunta a Maria. Ok, a pergunta é, como dizia, é mesmo particularmente boa pelo seguinte: nós já trabalhamos há muito tempo em linguagem clara e temos ouvido muitos receios e muitos argumentos. Este argumento, este receio, eu acho que é o mais válido de todos. Ou seja, eu digo que a pergunta é boa porque o medo de perder rigor, eu acho que é o medo mais legítimo que existe. Ou seja, quando nós dizemos linguagem simples, com palavras conhecidas, etc., então os termos técnicos, por exemplo, jurídicos, não são mais rigorosos de um ponto de vista académico, do ponto de vista da especificidade do seu significado, do que palavras comuns? E a resposta é sim, não podemos negá-lo. Os termos técnicos e os termos jurídicos, as noções jurídicas, são as palavras mais claras e mais rigorosas que há, desde que quem está do outro lado a ler ou a ouvir as conheça bem. Não basta conhecê-las assim assim, as conheça bem. Não basta ter uma ideia do que é uma franquia, ok? É preciso compreender bem, saber bem o que é uma franquia e saber no contrato, naquela apólice, o que é que ela significa especificamente. Ora bem, a questão do rigor é fundamental e a questão do rigor jurídico e técnico, de um modo geral, tem de ser preservada, claro que sim. E neste exemplo que acabámos de ver, o clarificador optou por exemplo, não escrever sinistro e sem problemas substituir por acidente, e neste caso concreto, embora nós saibamos, de um ponto de vista académico, que um acidente e um sinistro não são a mesma coisa necessariamente, não são rigorosamente o mesmo, na situação, no contexto, a palavra acidente acaba por ser mais rigorosa, porque é disso que estamos a falar. Ou seja, um sinistro pode ser muita coisa. Um sinistro pode. Olhem, num seguro de saúde, uma gravidez é um sinistro, que é uma coisa muito estranha, uma coisa tão bonita estarmos a chamar aquilo um sinistro. Mas de facto desencadeia as garantias da apólice e, portanto, sim, é um sinistro. Sinistro pode ser tanta coisa. Neste caso concreto, o rigor aumenta se eu usar o termo não técnico, o termo acidente, porque é especificamente, é mesmo de um acidente que eu estou a falar. Mas há outra questão importante, é o rigor aumenta se nós preservarmos o rigor com que escrevemos, mas se conseguimos ajudar quem lê a ler com mais rigor. As pessoas não só leem pouco, não só leem a correr, não só leem com filtros emocionais porque estão intranquilas, como as pessoas leem muitas vezes com poucos conhecimentos sobre a matéria em causa, porque não são especialistas, e muitas vezes até com dificuldades de leitura. Ou seja, o risco de haver falta de compreensão ou falta de rigor na leitura é enorme. E é aqui, sobretudo aqui, que entram as técnicas da linguagem clara. Elas são muito cuidadosas no esforço de preservar o rigor do original e depois são muito poderosas a aumentar o rigor da leitura. E é neste encontro entre o significado pretendido por quem escreve e o significado compreendido por quem lê, é neste encontro que se gera a verdadeira comunicação. Maria Manuel, como é que se convence estas pessoas? Eu diria que não se convence de uma vez só, tá bem? Não, não fica à espera de. Mas estes argumentos já são bons porque são verdadeiros, porque é verdade. Ah, uma boa maneira é, por exemplo, é pôr uma advogada a ler um relatório médico, por exemplo. Uma advogada é uma pessoa com uma excelente literacia,
mas que ninguém é especialista em tudo. E ela sabe imenso, a advogada imenso de direito e de questões legais, mas a oftalmologista é que sabe de questões médicas. E, por exemplo, este confronto entre pessoas que são especialistas em áreas do conhecimento diferentes deixa muito claro isto, mesmo que sejam todas pessoas com excelente literacia. E mostram até que ponto pode ser importante às vezes usar o termo técnico, ok, os cones ou os bastonetes da oftalmologia, dos olhos, mas explicar que uns são as células que são sensíveis à luz e outros são as células que são sensíveis ao movimento. Não basta usá-los, é preciso explicá-los. Não sei se respondi completamente, mas acho que já não é mau. Acho que este princípio já não é mau. Obrigado, obrigado, Maria Miguel. Bom, João, não sei se estás a ver no chat, nós temos aqui também mais uma pergunta, que eu não sei, do Lázaro. Não sei se nos cabe muito a nós ter uma resposta para esta pergunta, talvez tenha de ser mais uma questão. Acho que é uma pergunta mais voltada para dentro das operações dos centros de contacto. O Lázaro pergunta: será que a nível do contact center temos necessariamente de seguir o padrão estabelecido pela instituição, ou nos comunicarmos de acordo com o nível de literacia que conseguimos perceber do cliente? Eu diria que sim, que se deviam comunicar de acordo com o nível de literacia, mas depois isto tem a ver com, ou seja, tem de haver condições, como o João explicou, para que as pessoas sejam formadas e sejam capazes depois de fazer isso na operação, não sejam prejudicadas pelos temas de avaliação e tenham recurso, não é, das bases de conhecimento, esse alinhamento todo organizacional que o João falou, que de facto é determinante para que isso depois possa ser uma prática no dia a dia. Desculpa, Mais deixa-me uma só pergunta. acrescentar. Eu diria que o padrão, ou seja, a resposta é sim e sim às duas perguntas que o Sim, Álvaro põe. Ou seja, sim, sim, é fundamental isso, é mesmo é a base das bases da norma ISO, é ter em conta o conhecimento do público-alvo. Isto está na base de tudo. O padrão da instituição é que já deve ter isso em conta, ou seja, já deve à partida ter, por exemplo, alternativas para pessoas que sabem mais sobre o assunto e para pessoas que sabem menos, e ter as duas coisas preparadas, ok? sim. Temos mais uma pergunta da Ruth. Consegues vê-la no chat, João? Sim, profissional de seguros e faço scripts de vendas através de telemarketing, landing pages online. Também faço, em alguns casos, revisão dos termos e condições. Que bom, Ruth. Ok. Além do receio de se perder o rigor, percebo que a minha empresa está mais agarrada à tradição do que com a visão da linguagem clara e estar dentro da ISO. Na vossa opinião, como posso fazer a diferença? Eu diria que aqui o principal obstáculo é o hábito, ou seja, uma empresa que está agarrada mais à tradição. Eu diria que muitas vezes não é uma opção, ou seja, que este estar agarrado à tradição muitas vezes não é uma opção consciente, estão a ver? Não é uma opção estratégica, raramente é. Muitas vezes é hábito, é porque ainda não pensámos nisso, porque ainda não nos demos conta das vantagens que pode haver e de como no curto e médio prazo isto pode vir a simplificar muito a nossa operação. Eu diria que olhe, projetos piloto, coisas reduzidas, por exemplo, fazer um piloto, uma coisa que não assuste muito a organização, mas que lhe permita ter métricas. Ou seja, imagine às vezes aquele caso que nós lhe contámos de uma seguradora, que foi o caso de um e-mail. Um e-mail às vezes é suficiente se nós virmos quantas reclamações e quantos pedidos de esclarecimento é que temos antes. E agora aplicamos estas técnicas, que é uma coisa curta, com pouco investimento, um e-mail. E depois vermos quais foram os resultados agora e se nós depois pudermos mostrar contra números, não há argumentos. Portanto, eu diria que fazer um projeto piloto numa área sensível, com uma comunicação delicada, que costuma trazer problemas, e ver se resulta. Quase sempre resulta e acaba por ser o melhor dos argumentos. Hugo, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, temos aqui mais umas perguntas. A da Filipe pergunta como é que funciona a opção voz da marca no clarificador. Pronto, muito brevemente, essa opção é uma opção que aplica questões mais relacionadas com o estilo da comunicação da voz do cliente que não comprometem a clareza do conteúdo. Ou seja, a base são as normas ISO, mas, por exemplo, pode haver uma organização que queira comunicar de uma forma mais ou menos formal e, por exemplo, isso é uma característica de voz da marca,
pode ser aplicada desde que não comprometa a clareza. Pronto, depois há outras dimensões da identidade verbal que também podem ser trabalhadas, mas da formalidade é assim, talvez a mais fácil de servir como exemplo. Ahm, temos aqui mais alguns comentários. Desculpem, estou só aqui a ler. Sim, a Andrea diz que é difícil furar padrões habituais, pronto, como vimos, depende tudo do ecossistema que existe nas organizações e que realmente tem de haver uma mudança de paradigma que não depende só de pessoas pontuais, nem de recursos pontuais, tem de ser construindo este ecossistema. Agora, Hugo, enquanto leio, eu queria-lhe só dar uma nota Sim, que todas estas dúvidas têm um termo muito conhecido nos nossos contact centers e que são medidos para a nossa certificação e extremamente importantes, que é cada dúvida é uma reincidência e por isso, para evitarmos reincidências e termos penalizações ou uma pior nota e não conseguirmos atingir os melhores resultados nos APCC Best Awards ou na nossa certificação da APCC, não há nada como escrever claro para que não haja reincidências. sim. A Cristina Emídio refere aqui a um projeto de atendimento telefónico em que toda a formação é baseada em decretos-lei e como é que simplifica a informação? Pronto, talvez começando por simplificar os guiões de atendimento, ou seja, a informação que existe para dar formação às pessoas e que elas usam para atender, ela, apesar de ser baseada nos decretos-lei, pode ser comunicada numa linguagem que preserve o rigor da lei, que é necessário, não é? Transmitir, mas que também mantenha o tal rigor nos olhos do leitor que o João há pouco falou, não é? Isso é possível fazer. Há organizações públicas que fizeram projetos neste domínio. Por exemplo, estou-me a lembrar de um bom exemplo. A Segurança Social, por exemplo, tem uma série de guias práticos online que procuram transformar uma linguagem que vem de legislação para assuntos como o desemprego, parentalidade, todos os assuntos que a Segurança Social trata, estão nesses guiões que estão numa linguagem muito mais acessível aos conhecimentos que nós temos, enquanto cidadãos não somos especialistas em sistema de segurança social, mas há esta passagem de uma linguagem de um decreto-lei para uma linguagem mais acessível a todos. Portanto, é possível conciliar estas duas realidades e o projeto que a Segurança Social tem vindo a fazer é um bom exemplo. Sim, eu estava, desculpa, Ah, eu estava a ouvir e estava a imaginar guiões de atendimento. Imagina, por exemplo, com duas colunas em que nós temos à esquerda o texto original, o artigo ou a linha, e à direita, para o assistente poder ver as duas coisas e, de acordo com o público-alvo, poder ir mais para a esquerda ou mais para a direita, sabendo também que raramente é significativo em cada situação tudo o que diz o artigo. O artigo pode ter várias consequências e outra coisa importante é, naquele caso, o assistente tem que conhecer suficientemente bem a matéria e se ela tiver a linguagem clara é mais fácil para ele. hum, falar apenas das consequências específicas daquele artigo da lei naquela situação. Porque depois, se o original tem uma série de linhas e só interessa a F, até estamos a aumentar o tempo de chamada desnecessariamente, não é? muito bem. Eu penso que respondemos a tudo. Ah, talvez, João, passo-te a palavra e depois fechamos com a Ana. Pode ser? Bom, eu quero só agradecer, pronto. Eu sinto que falei muito, eu ocupei a hora inteira, eu pensei que ias demorar menos tempo e acabei por. E olha, obrigado por vocês terem ficado este tempo todo a aturar-me. Espero que tenham gostado, espero que isto vos faça uma comichão agradável na nuca, que é pá, se calhar consigo mesmo fazer aqui coisas, consigo melhorar um bocadinho. Vou já ao site do IPQ comprar a norma ISO, que custa 21 euros, eles não nos permitem partilhar, né? Tem mesmo que só a vendem, mas vou já comprar a norma ISO 24495, se calhar ia pôr aqui, portanto, ISO, desculpa já agora, ISO MP. Até quando o João escreve umas palavras de agradecimento à PCC, obrigado por esta parceria e pelo apoio que nos deram.
Ok, está aqui. E Ah, obrigado também a todas as pessoas que estiveram a acompanhar-nos durante esta hora. é isso. Obrigado à PCC, obrigado aos nossos sócios, nós também somos sócios, e obrigado a toda a gente que aqui esteve. Ainda bem que vocês vieram. Até breve. Obrigada, João. Obrigada também, Hugo. Estamos então a chegar ao fim deste webinar. Quero agradecer muito a presença de todos. A forte participação que tivemos hoje demonstra, uma vez mais, o envolvimento e o compromisso dos nossos associados. É esta mobilização que dá força à nossa comunidade e o sentido, ao trabalho que desenvolvemos. Muito obrigada por estarem connosco. Continuaremos juntos. Obrigada e um bom dia a todos.